18, nós vamos ler o verso de número 13 e leremos a outra parte assim que formos fazendo a exposição. Essa é a segunda cena do capítulo 18, encerrando assim a segunda parte do livro de Êxodo, que é Israel no deserto. Como bem falamos, semana que vem, se Deus permitir, começaremos o livro de Jonas. Teremos aí uns 2 meses para expormos o livro de Jonas. Capítulo 18, verso número 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez estamos diante do Senhor, e este vaso pelo qual será encarregado de transmitir este tesouro, Senhor, não só te agradece o privilégio, mas clama para que o Senhor seja a voz dos nossos lábios, seja o som da nossa boca, que o Senhor seja aquele que fala com grandes tesouros para a nossa alma. E nos ensina, Senhor, os teus preceitos através desta passagem tão importante. Que o teu povo te ouça, aprenda e se submeta a ti, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Ministério pastoral. Para muitos, fonte de lucro. Para outros, um bom negócio para preguiçosos. Porém, irmãos, ao contrário do que se imagina, o pastor trabalha. Planejamentos, sermões e estudos a serem preparados, conflitos a serem resolvidos, aconselhamentos a serem dados, líderes a serem treinados, seminarista a ser cuidado, membros a serem visitados, sem falar que ele tem família, que ele deve cuidar do corpo e da alma. Enfim, meus irmãos, como bem comenta o reverendo Valdeci dos Santos, o pastor não trabalha somente aos domingos, mas sua agenda é geralmente sobrecarregada. Uma das razões pelas quais isso acontece é esta: há uma ideia de que o pastor é polivalente. O desgaste, então, é inevitável. Então, o reverendo Valdeci continua: um dos grandes desafios é libertar os pastores dos fardos desnecessários para abraçarem as responsabilidades essenciais. Sobre isso, irmãos, o texto tem muito a nos ensinar. Moisés ainda conta com a presença do seu sogro, e sua participação aqui ainda é fundamental. Ao que tudo indica, Israel está começando a ganhar uma estrutura organizada como nação, necessitando assim das instruções do Senhor para que Israel continue ou ande, tenha um bom andamento social. Contudo, conforme se observa, o texto descreve que Moisés está sobrecarregado. Diante disso, Jetro, percebendo essa sobrecarga, aconselha seu genro a delegar autoridade, constituindo um corpo de líderes para auxiliá-lo. Moisés acatou de bom grado, porque essa era a vontade do Senhor. O povo, então, escolheu homens qualificados, líderes capazes de resolver as questões comuns, enquanto Moisés ficaria com o ensino e as demandas mais complexas. Mas o que esse texto, irmãos, faz aqui? Essa história está abrindo o caminho justamente para a entrega da lei. Essa nação agora, que começa a se organizar, receberá os mandamentos de Deus, as instruções de Deus. Isto é, para o bem da nação, era preciso seguir os preceitos divinos, e para isso era preciso uma liderança capaz. Logo,
Institui-se líderes, juízes para isso, tendo Moisés como principal legislador. Logicamente, irmãos, consequentemente, o tema pode ser muito bem resumido assim: a instituição da liderança para julgar a partir da lei de Deus as demandas do povo. Para nós fica um princípio claro: o início da nova vida nos leva a viver sob o domínio de Deus e não sob o domínio do ego. Por isso, é necessária uma liderança vocacionada para nos conduzir. Então, como vamos ver isso, irmãos? Dividimos o texto em 3 partes. Por que, então, precisamos de uma liderança vocacionada? Primeiro, o governo da igreja não é o show de um só homem. Observem, irmãos, que antes Moisés, ele é visto no problema amalequita, no confronto amalequita, como aquele que se coloca orando em favor do povo. Mas agora nós vemos uma mudança. Nós estamos vendo agora o profeta está julgando o povo. Ele agora, em sua função profética, não está mais a interceder pela vitória do povo, mas agora ele está como um juiz, julgando as causas do povo. Pensem, irmãos, se o ministério pastoral, como Valdeci aqui enfatiza, ou enfatizou, tem muitas demandas. Imaginem, irmãos, como Moisés estava extremamente sobrecarregado. Nós vimos isso no verso 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Observem, irmãos, o texto é muito rápido e algumas informações. Então, Israel está começando a se organizar, está ali se organizando em pleno deserto, e o que o texto está mostrando é que muitas demandas estavam surgindo. Diz o texto que havia uma procura grande para o profeta com o profeta, um trabalho que o texto parece descrever infindável. Começava o dia e não tinha hora para acabar, passava o dia inteiro, e isso é tão grave, tão consternante, que choca Jetro, que está ali a presenciar tudo. Veja o verso 14. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Resumidamente, irmãos, em outras palavras, Jetro está dizendo a Moisés: Moisés, o que é que está acontecendo? O que é que você está fazendo? Não era para menos, irmãos. O próprio Jetro vê um dia inteiro sem parar atendendo as pessoas. Isso não era bom. Jetro percebe que havia um erro de Moisés nessa estrutura que ele havia montado. E Moisés está agora lidando com essa crítica de Jetro. No entanto, irmãos, Moisés sabia muito bem o que estava fazendo, ele tinha consciência do que estava fazendo, e ele se justifica ao sogro. Veja o verso 15 e o verso 16. Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim, para que eu julgue entre um e outro. E eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. Moisés, meus irmãos, na justificativa, ele não tinha dúvida de que ele estava ali num exercício espiritual. Em outros termos, ele estava dizendo que estava ajudando o povo a resolver os seus problemas, conflitos, dificuldades, e fazendo isso, instruindo-os na vontade de Deus.
Lembre-se que o Senhor, embora não tenha dado a lei ainda, o Senhor já tem instruído o povo no deserto. Lembre-se dos testes, por exemplo, que o Senhor chega a dizer: eu vou fazer assim para ver se eles me amam, se eles andam nos meus preceitos, se eles andam nos meus estatutos. Então Deus no deserto já veio instruindo o povo. E o que Moisés está dizendo é: esse povo, com os seus problemas, com suas dificuldades, estão me procurando e eu estou instruindo o povo quanto à vontade de Deus. O texto diz como ele fazia isso. Ele estava ensinando as ordenanças de Deus e ele discernia a vontade do Senhor. Em outros termos, em outras palavras, ele estava ensinando as pessoas sobre a vontade de Deus e aplicando o ensino à vida cotidiana. Ele falava qual era a vontade de Deus e aplicava essa vontade ao cotidiano do povo. Isto é, irmãos, um tipo de pastor que estava a pregar, a explicar e estava ali a aplicar a palavra de Deus. Bom, irmãos, o que há de mal nisso? O que há de mal nisso? Essa era, de fato, a sua incumbência. Ele, como profeta de Deus, ele deveria instruir o povo. Ele deveria guiar o povo segundo a vontade de Deus. Era a competência dele. E o povo sabia disso. Tanto é que o povo procura o profeta. Sabe que Deus fala com ele. Sabe que o Senhor se comunica com ele. E vai ficar mais claro ainda quando ele subir no monte e que Deus fala, onde Deus fala com ele. Então o povo tinha a consciência disso. Era a sua vocação. Mas, irmãos, o texto está nos mostrando que o que parece ser louvável e impressionante do ponto de vista espiritual do seu ministério não impressionou Jetro. Havia um problema, era a sua vocação, tudo bem, mas havia um problema com relação a essa forma de conduzir o povo. E Jetro, sabendo disso, impressionado, Jetro, ele de fato começa a exortar o seu genro com relação a isso, porque Jetro vai mostrar, ou Jetro denuncia, que isso vai trazer problemas não só para o profeta, mas também para o povo. Veja o verso 17 e o verso 18. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Veja, irmãos, Moisés era dedicado e tinha muito trabalho. Cada membro recebia a atenção devida. Todavia, irmãos, o que nós estamos vendo do texto é que essa disposição a servir estava sobrecarregando o ministério do profeta. E o que Jetro está dizendo é que essa sobrecarga, ela naturalmente traria esgotamento. Moisés não conseguiria, Jetro está dizendo, permanecer nesse ritmo por muito tempo. E uma vez, irmãos, esgotado, Moisés está ouvindo do seu sogro que o seu ministério estaria em risco. E notem, irmãos, que Jetro, ele foi enfático. Ele diz: o que você está fazendo não é bom. Em hebraico aqui, irmãos, a expressão ela é uma repreensão. Jetro está repreendendo o seu genro. Jetro está repreendendo o profeta. Claro, irmãos, que ele não dava conta do trabalho. E isso era um grande erro. Essa repreensão ela tem uma justificativa. Ele não iria dar conta do trabalho sozinho. Por isso, Jetro está chamando a atenção do seu genro. Irmãos, é impressionante porque esse é um dilema de todos os pastores. Sempre quando eu leio sobre ministério pastoral,
É impressionante porque há sempre capítulos, livros inteiros dedicados ao tema. Porém, observando a necessidade das pessoas, demandas que não parecem ter fim, independente do horário, o pastor quer servir. E os livros mostram que isso acaba sobrecarregando. Mas também, irmãos, isso é algo típico do ministério pastoral, também em que sentido? Na maioria das vezes, assume-se um fardo além daquele que Deus nos chamou para suportar. E soberanamente, irmãos, a sabedoria divina nos insere no corpo, na qual nós dependemos dos outros. Veja que Paulo escreve sua epístola aos Romanos, escreve sua epístola também aos Coríntios, e fala desse corpo, dessa pluralidade na unidade de dons, e que ambos se complementam para o serviço da igreja. Então, Philip Ryken comenta: é completa loucura um pastor ou outro líder espiritual acreditar que consegue fazer tudo sozinho. E Jétro está dizendo: não, você não vai conseguir fazer tudo sozinho, você vai ficar esgotado. Sabe qual é o resultado disso, irmãos? Quando nós lemos, acabei de ler recentemente, um pastor imperfeito de um autor, e ele divorciou-se. Ministérios acabados, pastores cansados, divorciados, estressados, impacientes. Martin Lloyd-Jones, falando sobre isso, chega a dizer que quase perdeu um pastor para o esgotamento. Foi necessário dar 30 dias de férias ao pastor corridos, para que ele descansasse e se dedicasse ao ministério novamente. E isso, irmãos, tem prejudicado muitos ministérios, e Jétro está dizendo que iria prejudicar o ministério do profeta em Israel. Contudo, meus irmãos, Moisés não era o único que estava ficando cansado. As pessoas também estavam cansadas. Jétro disse: sem dúvida, todos ficarão cansados. Era muita gente, meus irmãos, muita demanda, mas somente ele. Então Jétro está dizendo: é um dia inteiro esperando, sem saber se seria atendido. E ele está dizendo: não é nada bom, não é nada bom para você nem para o povo. Imagine, irmãos, como uma igreja local, um pastor prega, ensina, aconselha, exorta, visita, tem que descansar, cuidar da família, enquanto tantas outras precisam de pastoreamento, mas a sua agenda está lotada, repleta de cuidados pastorais, e isso não é bom para o povo. Por quê? Porque alguma demanda o pastor acaba falhando, e isso traz problemas ao povo. E pensem, irmãos, observe que não se está se negando aqui as necessidades do povo. O texto não está negando que o povo do Senhor tem necessidades. Tem sim, faz parte da dinâmica do povo de Deus. Mas a grande questão é que um homem só não vai dar conta. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então é preciso repensar. A crítica de Jétro também quer propor um repensar. Então o que fazer? Uma vez que o pastor do povo, o profeta do povo está sobrecarregado. Então uma forma de governo começa a surgir em resposta a essa situação. Alguns chegam a dizer, alguns estudiosos, que provavelmente Jétro é o pai da administração, porque ele percebe o problema e ele já tem um conselho muito importante. E esse conselho, ele vai mudar a forma como as coisas estão sendo feitas. E poderíamos usar muitos termos, mas o conselho de Jétro chama esse tipo de governo de presbiterianismo. O governo espiritual do povo de Deus, por meio de um grupo representativo de homens piedosos, chamados aqui
de anciãos pelos israelitas. Você já vê a figura dos anciãos, mas agora eles serão oficialmente escolhidos como representantes do povo. Então, por que precisamos de uma liderança vocacionada? Porque o governo da igreja é dado a vários homens. No Novo Testamento, são conhecidos como presbíteros, que também significa ancião, daí o termo presbiterianismo. E é aqui, em Jetro, que começa o protótipo do presbiterianismo. Veja o verso número 19 e o verso de número 20. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Primeiro, o conselho de Jetro, longe de desestimular o profeta de Deus, era um incentivo ao que Moisés deveria continuar a fazer. Ele deveria continuar a instruir o povo a respeito da lei de Deus na vida diária. Ele deveria continuar a instruir o povo, a aplicar a lei. Ele deveria continuar sendo o profeta de Deus. Ele deveria continuar a guiar os israelitas em sua peregrinação a partir das orientações divinas. Então, o conselho de Jetro está longe de estabelecer uma vida ociosa, longe de transformar o profeta num preguiçoso, longe de dizer a Moisés que ele deve se esquivar do trabalho. Pelo contrário, continue, Moisés, instruindo o povo, continue guiando o povo, continue orientando o povo nos preceitos divinos. Mas Jetro entendeu que Moisés precisava de ajuda, por isso sugeriu um governo de anciãos. Veja o verso 21 até o verso de número 23. Procure entre o povo homens capazes, temente a Deus, homens que amem a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. O plano, então, meus irmãos, era escolher líderes espirituais sábios para auxiliar Moisés a governar o povo. Observe que o texto dá uma informação importante. Eles ficariam responsáveis pelas demandas menores, isto é, pelas questões rotineiras, mas em casos difíceis, que precisasse de um conselho divino, de fato, deveriam recorrer a Moisés, permitindo que o profeta focasse naquilo que deveria ensinar e aplicar. Então, Jetro está dizendo: homens devem ser escolhidos para lhe auxiliar. Esses homens devem ficar com as demandas corriqueiras. Caso necessário, eles devem buscar a sua orientação, enquanto você está se dedicando à instrução e à aplicação. Só que Jetro instrui Moisés, que não era qualquer homem. Em primeiro lugar, Jetro instrui Moisés a ser exigente. Procura homens capazes. A palavra, meus irmãos, aqui procurar, ela significa reconheça, que você possa discernir. Então, escolha com sabedoria. Não era simplesmente escolher, era necessário ter sabedoria na escolha.
Lógico, irmãos, que o texto não está dizendo aqui que Moisés ficaria responsável por essa escolha. Nós vamos ver em Deuteronômio capítulo 9 que o povo era quem escolhia, e essa escolha era feita seguindo, claro, as qualificações necessárias. Então, escolha homens capazes, que você tenha sabedoria nessa escolha, que o povo tenha sabedoria na hora de escolher os seus anciãos. E impressionante, meus irmãos, porque longe de uma experiência profissional, de um histórico educacional, de um poder financeiro, as qualificações eram qualificações morais e espirituais. A qualificação dos homens, ou as qualificações dos homens, eram qualificações morais e espirituais. Jetro diz que eles deveriam escolher homens tementes a Deus, que amam a verdade, que odeiam a corrupção, no verso 21. Temer a Deus, meus irmãos, nós tivemos aqui a oportunidade, nas terças-feiras, de estudar sobre a piedade, e temer a Deus é sinônimo de piedade. Isto é, que eles sejam homens que tenham uma vida que agrada a Deus, que eles sejam homens zelosos pelas coisas de Deus, que eles não busquem sua própria glória, nem tenham medo do que pensam, que eles estejam prontos para promover a glória de Deus. Isso implica dizer que, por vezes, eles terão que dizer coisas que o povo não quer ouvir e tomará decisões com as quais o povo não vai concordar. E somente um homem temente a Deus fará isso. Com relação ao próximo, ele tem que ser amante da verdade. Por quê? Ele vai julgar o povo. Ele vai se erguer, ou eles se erguerão como juízes. Eles julgarão o povo. Então, eles não podem ser falsos. Eles não podem ser hipócritas. Eles não podem ser maliciosos. Eles precisam ser verdadeiros, fiéis àquilo que estão fazendo. Imaginem, irmãos, as demandas que iriam surgir, os problemas que eles iriam enfrentar, e eles não poderiam tomar partido, eles não poderiam resolver as coisas com partidarismo, favorecendo uns ou outros, ou até mesmo recebendo alguma coisa para julgar favorável a uma causa ou outra, e por isso ele não pode ser doido por dinheiro. Ele não pode ser uma pessoa avarenta. Ninguém deve ser capaz de subornar esse homem pelo seu temor a Deus e pela sua fidelidade. Então, Moisés, o povo, escolham homens que julguem pela verdade, não por interesses pessoais, não por interesses financeiros, porque um homem qualificado, fiel, capaz, não será enganado por lisonjas ou subornos. O segundo princípio é fundamental também. É que eles precisavam ser escolhidos no âmbito da comunidade espiritual. Jetro instruiu Moisés a escolher homens capazes dentre o povo. Então veja, não era uma questão de amizades, não era uma questão de favorecimento, não era uma questão de proximidade, não era uma questão de favorecimento de certos núcleos dos israelitas, mas Moisés está ouvindo do seu sogro: escolha homens dentro da nação. E uma vez escolhidos, eles devem ser colocados como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, ou seja, eles devem ser distribuídos e atuar conforme os seus núcleos. Eles devem governar esses núcleos e supervisionar esses núcleos. Porém, irmãos, não é uma escolha. Nós estamos longe de um governo democrático. Em que sentido? A escolha não determinava como os líderes deveriam governar.
Imagine, irmão, se Israel fosse governado pelos seus próprios desejos. Nós já vimos exemplos catastróficos nos episódios narrados no deserto. Imagine se Deus desse ao povo a liberdade de ser governado pelos seus próprios desejos. O que Jetro está dizendo é que esses líderes governarão conforme a vontade do povo. Eles representam o Senhor e instruem o povo segundo a vontade de Deus. O terceiro princípio para a liderança aqui espiritual é que ela precisa ser compartilhada. Moisés não poderia carregar o peso sozinho. Esses eleitos se juntariam ao profeta para supervisionar o povo, permitindo que Moisés ensinasse e aplicasse a palavra de Deus. Na verdade, se você bem notar, irmãos, os anciãos dariam conta na grande parte do trabalho, o que resolveria o problema original. Tanto é que Jetro diz: será mais fácil para você. Eles levarão a carga contigo. Ele diz isso no verso número 22. Então, longe está de dar ordens ao profeta. Jetro está aconselhando o seu genro sobre essa questão com sabedoria divina. Isso era vital tanto para Moisés como para Israel. E, embora, irmão, seja de alguém novo convertido, esse conselho foi dos céus. Então, por que, meus irmãos, precisamos de uma liderança vocacionada? Porque essa é a vontade de Deus. Então, nós precisamos de uma liderança vocacionada, porque o governo da igreja não é o governo de um homem só. Segundo, o governo da igreja é compartilhado por líderes capazes. E terceiro, porque essa é a vontade de Deus. Veja o verso 24 ao 26. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que lhe tinha dito, que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Irmãos, veja como Moisés estava disposto a aprender, né? Como parte de sua submissão a Deus, ele aceita, ele vê que esse é um bom conselho, é um conselho do Senhor. E o texto diz que ele acata e ele faz do jeito que Jetro o aconselhou, né? Então, essa foi a vontade de Deus para o povo, esse sistema de governo. Após aceitá-lo, então o texto encerra falando que Moisés se despede do sogro e volta para a sua terra. Então Moisés se despediu do seu sogro e este voltou para a sua terra. Irmãos, Jetro é introduzido na narrativa no capítulo 18 e agora se despede, né? Alguns estudiosos dizem que provavelmente ele volta para a sua terra. Ele lá anuncia o nome de Deus, e vai ter um episódio no Antigo Testamento em que Deus poupará os midianitas, e alguns estudiosos acreditam que é justamente porque o evangelho adentrou também em território midianita por causa do anúncio de Jetro. Mas aqui ele se despede da narrativa significativamente. Chega como sacerdote pagão, né? Ouve o evangelho e agora está aconselhando o profeta a administrar o povo de Deus, e o profeta entende que essa instrução vem de Deus e decide de fato organizar o governo de Israel a partir de presbíteros, a partir de anciãos, junto com ele para governar o povo. E assim nós encerramos o capítulo 18. Pois bem, irmãos, nós temos algumas coisas a falar aqui
diante do exposto. Primeiro, nós já tivemos aqui algumas instruções sobre a respeito do governo da igreja. E uma das coisas básicas que nós aprendemos aqui, inclusive temos visto aqui na escola dominical em alguns momentos, o que nós estamos aprendemos sobre o governo de igreja. A primeira observação é, primeiro, nós não temos profetas como Moisés. Agora, se cumpre aquilo que o próprio Moisés recebera do Senhor, que surgiria um profeta e que esse profeta, ele estava acima de Moisés e que esse profeta falaria ao povo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós observamos, Cristo fala ao seu povo. Ele é quem declara a vontade do Pai. Então, o próprio Deus deu testemunho disso, quando ele fala nas nuvens a respeito do seu filho. Ele diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Marcos 9, 7. Então, o próprio Deus dá testemunho de que Cristo falaria a sua vontade, seria a voz dele ao seu povo. E Hebreus vai dizer que ele é o profeta. O autor aos Hebreus vai dizer que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, que ele é o apóstolo, que ele é o profeta e que ele é o rei. Hebreus capítulo 1 começa dizendo que nesses últimos dias o Senhor falou através do seu Filho. Então, ele é a voz profética para o seu povo. Então, cuidado com aqueles que se dizem profetas, porque são impostores. Cuidado com aqueles que vivem a dizer que são profetas, quando na verdade são impostores. Uma coisa importante também, irmãos, é que ele não se cansa, como Moisés. Ele carrega todo o nosso fardo diário. Ele instrui a igreja, mas ele não se cansa como Moisés, porque ele leva o nosso fardo diário. Agora, precisamos pensar, como ele ensina então ao povo? Como ele instrui o povo? Línguas, revelação, visões, macumba gospel, como ele, como profeta da igreja, profeta do povo de Deus, como ele instrui a igreja? Pelo seu Espírito, falando nas Escrituras. Isso se dá por meio do ministério de homens chamados por ele para providenciar instrução bíblica e cuidado espiritual em seu lugar. Então, como Cristo governa espiritualmente e pessoalmente a sua igreja e o seu povo? Como o Senhor estava governando Israel e como Cristo governa a sua igreja hoje? Providenciando homens que instruam a igreja biblicamente, cuidando da igreja espiritualmente. Em outras palavras, Jesus exerce autoridade por meio da igreja, exclusivamente por meio de seus pastores e presbíteros. Como no caso de Israel, o Senhor governava aquele povo por meio do profeta e por meio dos anciãos. Deus governava o povo por meio da liderança constituída. E nós sabemos muito bem, irmãos, que existe o trabalho do pastor, o presbítero docente. E, em muito sentido, o seu trabalho é análogo ao de Moisés. Qual é a sua tarefa primária? Nós aprendemos aqui nas exposições de Timóteo, nós aprendemos aqui no curso de liderança, sua tarefa primária é ensinar, tanto em público quanto em particular. Esse é o seu foco. Moisés instrui Timóteo para que ele pregue a palavra, para que ele ensine a palavra, que ele doutrine a igreja, que ele mantenha a igreja pura quanto erro. Então, não pensem que o pastor foi chamado para administrar.
Não pense que o pastor foi chamado para espantar invasores dos lares. Seu foco é pregar, seu foco é ensinar. Ele foi chamado primariamente, basicamente, para instruir a igreja, para ensinar a igreja, para orientar a igreja a respeito da vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós observamos ministérios sobrecarregados, porque muitas vezes as igrejas estão cobrando dos pastores que eles façam coisas que eles não foram chamados a fazer, como, por exemplo, administrar a igreja, ser tesoureiro da igreja, pintor da igreja, zelador da igreja. O foco dele é ensinar, instruir a igreja. Moisés era chamado como profeta para ensinar o povo, para instruir o povo, para aplicar a palavra de Deus ao povo. Então, meus irmãos, consequentemente, os crentes precisam fazer o que Deus ordena. Se a função do pastor é instruir, o que se espera é que o povo siga as orientações de Deus. Então o pastor mostra ao povo como o povo deve viver, como pôr em prática o que está aprendendo. Então notem, irmãos, este é um representante de Deus no ensino da igreja. Assim como Moisés, o pastor, que é uma instrução paulina, ele está posto para proclamar a vontade de Deus, instruir o povo na vontade de Deus, guiar o povo a partir da verdade de Deus, e o povo tem que submeter a esta vontade expressa. Mas, irmãos, o pastor não faz o trabalho sozinho. Ele não faz. Nosso governo não é episcopal. Nosso governo é presbiteriano. Porque sozinho, irmãos, cansa. Sozinho é cansativo, esgotante, desgastante, emocionalmente destruidor e é péssimo para todo mundo. É péssimo para o pastor e péssimo para o povo. Por quê? Esgotado, o pastor não consegue render. Esgotado, o pastor não consegue estudar. Esgotado, o pastor não consegue dormir. Esgotado, o pastor não goza de uma boa saúde. Esgotado, o pastor só vive doente. E o povo não consegue ser atendido. E o povo não consegue ser contemplado. Então todo mundo sofre. Sofre o pastor esgotado e sofre o povo porque o pastor não consegue atender às demandas de todos. Mas Deus sabiamente designa homens piedosos para compartilhar o trabalho, como nós vimos aqui. Então, meus irmãos, nas igrejas presbiterianas, eles são chamados de presbíteros regentes. 1 Timóteo 5,17 diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Como nós aprendemos nas instruções de Timóteo e aqui na escola dominical, esses versículos eles ensinam que existem presbíteros chamados para governar a igreja, enquanto outros, docentes, são responsáveis pelo ensino e ambos compartilham o peso do cuidado espiritual. Existem presbíteros que pregam a palavra, o docente, e existem presbíteros que governam a igreja junto com o presbítero docente. Mais uma vez, irmãos, digo, isso implica dizer o seguinte: presbíteros regentes não foram chamados para pregar. Presbíteros regentes não foram chamados para pregar. Se você
tem desejo de ser presbítero, por exemplo, porque quer pregar, presbítero regente não foi chamado para pregar. Pergunta 158 do Catecismo Maior diz assim: por quem a palavra de Deus deve ser pregada? A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Quem foi designado para tal? O docente. Claro, meus irmãos, eles não governam a igreja na ausência de um docente, eles pregam. Mas, por exemplo, se amanhã tivermos um pastor auxiliar, os presbíteros não pregam mais, porque não é a função deles. Será eu e o pastor auxiliar em atividade. Mas talvez seja uma informação nova, nós não entendemos muito isso por desconhecermos a nossa doutrina, mas a pergunta lógica é: se é função do presbítero pregar, por exemplo, por que ele não ministra os sacramentos? Já pararam para se perguntar isso? Se ele é chamado para pregar, por que ele não pode ministrar os sacramentos? Por que eles não dirigem o sacramento? Por que eles não batizam? É o sacramento inferior ou superior à palavra, melhor dizendo? Significa que a pregação da palavra é inferior ao sacramento, por isso que ele pode pregar, mas não pode ministrar o sacramento? Lógico que não, irmãos, porque o ministério do sacramento está associado ao ministério da palavra. Eu sou pastor da palavra, ministro da palavra e dos sacramentos. Porque o sacramento está ligado ao ministério da palavra. Então isso é uma coisa importante. Porque por vezes nós confundimos isso quando Paulo fala daqueles que governam a igreja. E aí então vem os princípios básicos de liderança espiritual. Jetro recomenda a Moisés, e Paulo vai nessa mesma pegada. Então ele diz que, em primeiro lugar, esses presbíteros que irão governar a igreja, eles devem ser maduros. Em 1 Timóteo, capítulo 3 e Tito 1, o Novo Testamento apresenta listas minuciosas, bem mais extensas, mas a ênfase é a mesma. Primeiro, presbíteros devem temer a Deus, homens que amem ao Senhor. Sem tal qualificação, a igreja está entregue ao caos. E nós vimos, meus irmãos, que Jetro orienta Moisés sobre essa questão, e nós não podemos pensar o contrário. Eles devem ser homens temente a Deus. Em segundo lugar, a liderança espiritual precisa ser representativa. Isto é, não é o pastor que escolhe, não é o presbítero que escolhe, não é o conselho que escolhe. Jetro está deixando claro, é uma escolha do povo. O povo escolhe entre eles. Paulo escreve a Tito e diz: eu te coloquei aí para que você promovesse eleição de presbíteros. É o povo quem decide. Isso vai acontecer em Deuteronômio, o povo escolhendo os seus presbíteros. Isto é, eles já eram, lembra, anciãos. O que a igreja faz é reconhecer a vocação deles e elegê-los oficialmente como representantes do povo. Isso é importante, irmãos. Porque o que vemos em muitos lugares é pastores e presbíteros escolhendo seus candidatos, não por uma questão de vocação, mas por interesses diversos. Eu conheço um conselho que é formado pelo pastor, presbítero pai, presbítero tio, presbítero sobrinho, presbítero cunhado. O conselho é formado todo pela família pastoral. Para quê? Governe a igreja conforme os seus interesses. Então,
Pastores não escolhem aliados. Pastores não estão postos para escolher homens que sejam aliados nos seus projetos. Da mesma forma, os presbíteros. Os presbíteros não são chamados para escolherem outros presbíteros que sejam aliados em seus desejos. Eles não vão escolher parceiros. Eles não vão escolher pessoas que se alinhem com os seus interesses. Por isso que é o povo quem escolhe. Se não for o povo que escolhe, irmãos, e às vezes dá problema, o governo da igreja acaba se tornando um território de imperadores que planejam colocar suas leis em prática. Já falei para você de um caso do pastor que recebeu um candidato ao presbiterato e foi perguntado: por que você quer ser presbítero? Ele disse: chegou a hora da igreja me ouvir. Chegou a hora da igreja fazer aquilo que eu quero. Mas não é o conselho, não é o pastor que decide, é o povo. Eles representam o povo. Então, irmãos, entendam o que é o governo representativo. Vocês escolhem homens que irão representar vocês, que irão governar vocês. Por isso que vocês devem reconhecer o ofício neles. Vocês devem reconhecer o ofício neles. Em terceiro lugar, irmãos, a liderança espiritual deve ser compartilhada. O que nós vimos e nós vemos no Novo Testamento, presbíteros docentes e regentes estão unidos na responsabilidade para fornecer o cuidado espiritual para a igreja local. Moisés deveria compartilhar essa liderança, e isso é uma essência do presbiterianismo, que é a forma de governo ensinada nas Escrituras. Pastores, presbíteros que atuam no governo da igreja. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3 e chama eles de bispos, episcopos, supervisores do rebanho. Então, eles, como eram os anciãos, eles supervisionam o rebanho, mas a responsabilidade é maior deles. Por quê? Porque o pastor está dedicado à pregação e ao ensino. Tanto é, irmãos, que nossa Constituição, no artigo 51, descreve o que compete aos presbíteros. Lá não se encontra pregar, nem ministrar o sacramento, mas conforme essa teologia é dito: levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. O que está por trás aqui é o pastoreamento dos presbíteros regentes, é a supervisão do rebanho. Sabe por quê, irmãos? Eles entregam os elementos à igreja, porque eles são os supervisores do rebanho. Enquanto o pastor está dedicado ao ensino, visitando e tratando casos complexos, urgentes, os presbíteros estão supervisionando os irmãos, acompanhando cada um, e caso não consigam tratar certas questões, essas questões são levadas a conselho para o pastor, que nós juntos entramos em ação. Então imagine, um presbítero, ele não deve estar no púlpito, ele deve estar na sua casa. Ele deve estar pastoreando você. Ele deve estar perguntando por que você tem faltado o dia do Senhor. Ele tem que estar lhe exortando por que você tem andado de tal jeito. Uma igreja que só vê presbíteros no púlpito dominical, irmãos, precisa rever a base pela qual estão escolhendo seus oficiais. Da mesma forma, se o pastor ele não visita as causas necessárias, se ele não supervisiona, porque, meus irmãos, não tenham
Raiva do pastor quando ele procura vocês na segunda-feira perguntando por que vocês não vieram no domingo de manhã, por que vocês não estiveram presentes no domingo à noite, questionando por que vocês estão ausentes durante a semana. Não fiquem com raiva, essa é a minha obrigação. Quando eu digo que vou visitá-los para tratar certas questões, é minha obrigação. Se eu não fizer isso, eu não sou pastor. Eu não fui chamado. Se eu não cuidar de perto, se eu não vos exortar, não supervisionar vocês, eu não fui chamado para o ministério pastoral. Da mesma forma como eu preciso também me dedicar ao ensino. E juntos, meus irmãos, nós supervisionamos a igreja. Como Deus é sábio, irmãos, como Deus é sábio, institui um sistema de governo onde vários homens governam e o pastor tem a oportunidade de se dedicar ao ensino e à instrução. Pergunta, irmãos, é óbvia. Vocês enxergam isso na liderança desta igreja? Vocês enxergam um pastor dedicado no ensino? Vocês veem um pastor supervisor que procura os irmãos faltosos, que exorta os ausentes, que está preocupado com a alma? Eu não estou preocupado com o seu salário. Eu não estou preocupado com o seu dízimo. Eu não estou preocupado com a materialidade da sua vida. Existe uma coisa em jogo. E como pastor, eu preciso alertá-los quanto à alma. Vocês têm visto isso? Vocês têm visto isso? E os presbíteros? Quantas vezes vocês foram visitados este ano pelos presbíteros desta igreja? Pelos supervisores do rebanho. Por isso, irmãos, há tantos pastores sobrecarregados, cansados, estressados, pensando em fazer concurso e largar ministério. Também, irmãos, o que nós aprendemos? O Moisés está ensinando o povo que não é tudo procura o pastor, não. Por vezes, irmãos, já teve casos de madrugada eu tratar irmãos que estavam brigando porque o marido deixou um copo de água em cima da mesa. Tem gente que liga para mim perguntando onde é que fica o versículo bíblico. Tem gente que fica procurando o pastor para dizer que a regra dela atrasou. E o que é que eu tenho a ver com isso? Então, muitas vezes a igreja fica sobrecarregando o pastor com coisas imaturas, com infantilidade. E o que nós aprendemos é que existem coisas que os presbíteros podem ser procurados. Deus levanta os anciãos em Israel para que as coisas menos sérias, corriqueiras, fossem aos presbíteros e as mais sérias fossem ao pastor. Porque sufoca o ministério pastoral, desgasta o ministério pastoral. Então vocês estão sendo exortados hoje. Quando necessário, vocês não são obrigados a procurar o pastor, vocês são obrigados a procurar os pastores. Eles são pastores de vocês também. Procure-os. Chame-os para uma visita, para que eles compartilhem o fardo do pastor e que eles compartilhem o fardo de vocês também. Porque senão não será bom para todo mundo. Jetro diz: você vai padecer e o povo também. Irmãos, por que essa passagem foi incluída na Bíblia? Senão para, em parte, ensinar
os princípios básicos da liderança e autoridade espiritual. Porque um governo saudável, irmãos, é fundamental para o bem-estar da igreja. Sem líderes adequados que liderem no caminho certo, falhamos como igreja. Então nós temos a responsabilidade de promover o bem da igreja falando aquilo que Deus ordena. E os líderes fazem isso liderando. Agora, uma das coisas, irmãos, que nós observamos aqui, eles eram juízes. Eles foram levantados para julgar o povo, para julgar as causas. E é tendência, irmãos, de muitos pastores e de muitos presbíteros cometer um erro. São tímidos demais no exercício de sua autoridade espiritual. Eles foram chamados para julgar a causa do povo, mas a tendência é frouxidão. Eles eram escolhidos objetivando representar Deus e julgar as causas do povo. Hoje implica dizer que as amizades, que os núcleos familiares se dissolvem no exercício do ofício. Falta coragem em muitos pastores e muitos presbíteros em julgar as causas do povo, enfrentar os pecados do povo. E eles estavam sendo colocados como juízes do povo, para que tudo fosse tratado. Era necessário que tudo fosse tratado. O ancião, o presbítero, não pode ser esquivado de julgar o povo. Por isso, fiquem certos de uma coisa, irmãos. Quando o pecado desfila muito numa igreja, é porque ali tem presbíteros frouxos. Quando o pecado desfila na igreja, é porque ali tem presbíteros frouxos. E ali está se erguendo anciãos para julgar o povo. Para julgar o povo. Para resolver os problemas do povo. Para tratar os pecados do povo. Para resolver as disputas do povo. E se isso não acontecer, isso não é o governo de Cristo. Uma liderança que não julga o povo não é o governo de Cristo. Não é o governo de Cristo. Mas, irmãos, além disso, devemos buscar a instrução dos nossos pastores e sabedoria dos nossos presbíteros. E esse é um problema. Nós muitas vezes ouvimos o psiquiatra, ouvimos o clínico geral, ouvimos o ímpio nos seus conselhos, mas nós não ouvimos a nossa liderança. E por vezes nós estamos ensinando, instruindo, exortando, mostrando. O que muitos fazem? Poucos atentam para as instruções da liderança. E da mesma forma, irmãos, que as escrituras são tão enfáticas, tão sérias, tratando a liderança, trata também a igreja. A igreja precisa honrar e submeter. Moisés sentava para instruir o povo, para o povo aplicar a verdade, para o povo se submeter às instruções divinas. Então, quando o pastor prega, instrui através da palavra de Deus, o pastor não está sendo democrático, ele está lhe dando um imperativo. Quando ele diz não falte o dia do Senhor, ele não está lhe dando uma sugestão, ele está lhe dando uma ordenança conforme o Senhor ordena. E o que você deve fazer é se submeter. Quando o pastor diz se arrependa, é para você se arrepender. Porque muitas vezes nós estamos cobrando a liderança e querendo viver um cristianismo libertino. Nós estamos falando da liderança e nós queremos andar do nosso próprio jeito. Por isso que quando um pastor, um presbítero exorta, ficam com raiva. Quando um pastor chama a atenção sobre o dia do Senhor, ficam bicudos. Por isso, quando o pastor exorta sobre um pecado, ficam com raiva. Quando o pastor fala dos pais que deixam as crianças fazerem barulho. Recentemente, um pastor colega meu exortou a igreja sobre o barulho de alguns filhos. E teve presbítero que foi embora da igreja porque não gostou da exortação do pastor. Foi embora com esposa e com filhos, porque não gostou da exortação do pastor. Do mesmo jeito que a Escritura diz sobre a seriedade
do governo de Cristo também diz da responsabilidade de vocês de atenderem às instruções dos vossos líderes. O autor aos Hebreus diz: façam isso porque eles velam pelas vossas almas. Façam isso porque eles velam pelas vossas almas. Sabe o que é glorioso numa igreja, irmãos? É quando o governo de Cristo é visto. Significa que Cristo está cuidando de você. Já imaginou quantas igrejas Cristo não governa porque os presbíteros e os pastores não governam a igreja como Cristo ordena? Então você, em vez de ficar com raiva, você deveria agradecer a Deus porque existe alguém preocupado com a sua alma. O autor aos Hebreus diz: sede submissos porque eles velam pela vossa alma como quem deve prestar contas. A questão não é se você gosta ou não, é que a liderança vai prestar contas diante de Deus e você tem que entender isso. E aí ele diz: para que façam isto com alegria e não gemendo. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Tem pessoas que transtornam a minha alma. Tem pessoas que promovem angústias na minha alma. Me fazem gemer no ministério. Me fazem querer desistir do ministério porque se torna um fardo, que a gente está ensinando, instruindo, mostrando, e continuam no mesmo caminho e a gente geme por causa disso. E o que era para ser alegre acaba se tornando um fardo. E o autor aos Hebreus diz: não façam isso, porque isso não tem proveito para vocês. Um pastor desmotivado é uma destruição para a igreja. Como foi renovador ler Lewis Allen essa semana, dizendo: pastor, pregador, que seu único desejo seja Cristo, para que os dilemas do ministério não lhe desmotive, porque se não for Cristo o nosso foco, tem ovelha que destrói a alma do pastor. E você pode ser um dele. A gente está exortando, mostrando, você continua fazendo a mesma coisa, você está fazendo o pastor gemer, a liderança sofrer, a andar com um fardo além do que ele pode suportar. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, obedecer e ser submissos, significa ter mente e corações abertos para aquilo que nossos pastores estão ensinando e aconselhando, para que aquilo que eles dizem nos convença. E aqui, quando diz submeta, se submeta, ele está dizendo ceda. Ele não está instruindo você para o seu mal. Ele não está exortando você para lhe destruir. Ele não está supervisionando você para que você se perca. Ele está instruindo você para que você trilhe a peregrinação até o dia da redenção. Então, quando ele instruir, ceda. É bíblico, ceda. Mas sabe qual é a tendência, irmãos? É de resistir à autoridade. Porque o que nós queremos é a nossa própria vontade. Só que Moisés instruiu o povo a partir da vontade de Deus. Paulo escreve a Tessalônica e diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam,
e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Sei que é difícil, irmãos, amar quem nos exorta. Sei que é difícil amar quem nos governa, biblicamente falando. Mas o que nós estamos aprendendo é que esses homens foram escolhidos porque são servos de Deus para representar o Senhor. Por isso, Israel deveria obedecer a Moisés e os anciãos, confiando neles, confiando no seu governo. E nós nos submetemos aos pastores, confiando no governo de Cristo. É Ele quem está governando a igreja, através dos presbíteros. Ele deve ser visto. Ele é o governo. Então, quando uma igreja rejeita um governo bíblico, ela está rejeitando o próprio Cristo. Você é insubmisso, meu irmão? Não é contra a liderança bíblica que você se ergue, é contra Deus. Quando você não segue as instruções da liderança do pastor, é contra Deus que você está se rebelando. Quando o pastor diz, meu irmão, o dia do Senhor, e você diz, pouco importa, você está dizendo que é contra Deus que você está se erguendo. O governo bíblico é a voz e a pessoa de Cristo na igreja. Às vezes, irmãos, é mais fácil criticar a liderança do que obedecer. Pastores e presbíteros são seres humanos caídos, como todos os outros. Mas o que quer que digamos sobre a igreja, devemos sempre nos lembrar disto. Apesar de toda a fraqueza, é uma instituição divina para a igreja. Se você deseja, meu irmão, ser presbítero, é isso aí que recai sobre os seus ombros. Representar Cristo, supervisionar o rebanho. Você está disposto a isso? Ou você quer ser presbítero para dar voto em conselho e pregar? Por fim, irmãos, a causa do desgaste pastoral é, por vezes, assumir inúmeras responsabilidades sozinho, pela ausência de líderes capazes. Por isso era vital em Israel escolha de homens capazes, responsáveis, que supervisionassem o rebanho. Então existe uma responsabilidade muito grande sobre os vossos ombros, na escolha de homens capazes que governem vocês a partir da lei de Deus. Que o Senhor nos guarde, meus irmãos, e louvado seja o seu nome pelo seu governo na igreja de Cristo. Amém. Ó bendito Deus, obrigado, Senhor, por nos lembrar de nossas responsabilidades, da seriedade disto. Instrui-nos, Senhor, a sermos o teu governo. Termos coragem, ó Pai, não só proclamar a tua verdade, ensinar o povo, mas andar nos teus preceitos, Senhor. Que tenhamos a coragem, determinados, Senhor, em honrar o teu nome, ainda que o nosso nome seja desonrado. E levanta-nos, Senhor, como homens fiéis, capazes. Se aqui foi denunciado algum pecado meu, algum pecado nosso, ajuda-nos, Senhor, a nos corrigir para que este governo seja o teu governo. Por isso a glória sempre será tua. E assim nós te louvamos e te bendizemos. Amém.